Nós temos refletido no livro de Oséias, na exposição desse livro, na mensagem desse profeta, sobre o amor pactual de Deus pelo seu povo. Nós temos observado como um povo com quem Deus tem um pacto não deve viver de forma alguma. Por isso serve de exortação para nós a forma de vida desse povo que quebrou o pacto. Nós fomos colocados nesse amor pactual por causa do Senhor Jesus Cristo, sob a nova aliança, e aquilo que Deus requer para que vivamos nesse pacto, Ele mesmo já nos muniu de todas as formas. Sabemos os dons do Senhor, trazido por Cristo Jesus e manifestado em nós pelo seu Santo Espírito. Sabemos a armadura de Deus, nós temos o fruto do Espírito que é manifestado em vários aspectos em nós. Nós nascemos de novo, nós temos um coração que agora anseia por Ele, que é sensível, um coração que sente aquilo que agrada a Deus e aquilo que aborrece a Deus. Nós temos uma mente que teme a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Quando nós olhamos para cá, serve de exortação para nós. É evidente que aquilo que é vivenciado aqui por esse povo, em medidas diferentes, não vai acontecer conosco, é óbvio. Não é requerido de nós que façamos aquilo que esse povo é exortado a fazer para que eles participem da aliança com o Senhor. Mas para nós essa exortação é diferente. Para nós é por fazermos parte dessa aliança que nós fazemos aquilo que Deus requer em sua aliança. Não para fazermos parte, mas para testemunhar, para evidenciar que nós fazemos parte. Não olhando para a superficialidade, para a literalidade, para a mecanicidade, para a religião automatizada, mas olhando para aquilo que Deus requer, que é o coração, é aquilo que nos governa, é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que conduz os nossos passos, movimenta as nossas mãos, direciona a nossa mente, os nossos olhos, que produzem palavra na nossa boca. Então, nós olhamos para isso e vemos o que Deus requer de nós. Agora, é óbvio que a mesma destruição, numa medida muito maior, está reservada para aqueles também que não fazem parte da aliança com o Senhor. A semelhança do que acontece aqui, mas diferente do que acontece aqui, e esses também aguardam, nós receberemos uma destruição, uma punição, se nós não tivermos pactuados com o Senhor. Portanto, se nós não formos convertidos a Cristo Jesus, se nós não tivermos Cristo Jesus como nosso Salvador, é reservado para esses ímpios não convertidos uma punição muito maior. Não é comparado nem os exílios que foram experimentados por esse povo, e não é comparado nem as maiores provações que nós passamos aqui. Mas é óbvio que nós não buscamos ao Senhor por temer a punição. É evidente que não. Em medidas diferentes, pode até nos intimidar o fato de pensar em desfrutar da ira de Deus. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que é pactuado com o Senhor, cujo pacto não exigiu de nós sangue, não exigiu de nós mesmo morte, mas foi um pacto manifestado em profundo amor, em que o próprio Deus, para se pactuar conosco, deu o seu próprio Filho. Então, quando nós percebemos isso, irmãos, nós o buscamos não por medo, não por temor. Nós o buscamos por amor mesmo. Porque nele nós encontramos vida. Nele nós encontramos realização. Os banquetes, os manjares desse mundo sequer podem se comparar o amor que nós desfrutamos na simplicidade de uma oração, na simplicidade de entoar uma canção, na simplicidade do ajuntamento dos santos. Nada disso, porque é somente por meio desses meios de graças que nós tocamos a eternidade, irmãos. Nós não tocamos a eternidade por quaisquer outros meios, nós não tocamos. Apenas por esses meios tão simples, tão comuns, que para o mundo é tão banal, é tão pequeno, é tão sem valor, é tão mesquinho. Para nós enxergamos as janelas da eternidade abertas para nós
nós enxergamos pontes para tocar a eternidade. Então, isso é reservado a nós. Quando nós percebemos isso, nós olhamos para esse povo, não por termos um coração radicalmente diferente. Isso um dia vai acontecer, agora não. Compartimentos de dureza ainda permeiam o nosso coração, ainda existe piche no nosso coração, existem compartimentos negros no nosso coração. E se nós fizermos uma análise muito séria, nós vamos perceber quantas vezes nós fomos Israel, quantas vezes nós endurecemos na cerviz, quantas vezes nós desprezamos o Senhor. Basta fazermos uma análise bem sóbria mesmo, honesta, sincera. Nós enxergaremos essas realidades na nossa vida. Então nós estamos refletindo aqui nessa nova sessão que iniciou no capítulo 9, no versículo 10. É uma sessão cujo propósito é de reflexão mesmo, e uma reflexão permeada por emoção, por afeto. É assim que Deus faz, é assim que o profeta faz, e é assim que nós devemos fazer. Quando nós fazemos isso, com essa reflexão permeada por afeto, nós adestramos as nossas emoções, nós adestramos o nosso coração. O lado afetivo da fé é adestrado, é direcionado, é ensinado a desejar a Deus, a encontrar descanso em Deus, a obedecer a Deus. Lembra do Salmo 19, como ele encontrava deleite, amor, contentamento, como a lei era a sua realização. Quando nós enxergamos essa reflexão mais afetiva, mais emotiva, nós percebemos se o nosso coração encontra deleite ou não, e se não encontra deleite, o porquê não encontra deleite. Se eu afirmo que nasci de novo, se eu afirmo que faço parte da nova aliança, então existe concorrentes no meu coração e eu preciso matar aquele que não é o Senhor, aquele que é um ídolo, aquele que é um Deus falso. Então, essa sessão é fundamentada em uma reflexão histórica. A ideia de olhar para trás, olhar para o rastro da nossa história e percebermos ali a mão de Deus, o cuidado de Deus, a vida de Deus em nós. Ou seja, em alguns momentos o Senhor aqui faz uma retrospectiva do relacionamento dele com Israel, mostrando o amor que ele devotou a Israel, o cuidado que ele devotou a Israel, a proteção, a mão poderosa dele. O grande lance era isso, irmãos. A mão de Deus sempre esteve com Israel, mas Israel olha e não vê a mão de Deus. Mas foi a mão de Deus que protegeu de todos os impérios, de todos os perigos. Então, uma mão grande. Mas a estutícia, o egoísmo, a arrogância apaga a mão de Deus da nossa história e nos coloca como merecedores de muito, muito mais, ao ponto da mão de Deus parecer tão mesquinha, tão pequena. E Deus faz essa retrospectiva mostrando como ele provisionou, como ele devoltou toda a provisão a esse povo. E aí, em seguida, o Senhor anuncia o pecado por não ver e por não lembrar. O Senhor anuncia o pecado, que significa então desprezar a Ele. E então anuncia então a punição. Às vezes vem a punição e o pecado. Outras vezes vem o pecado e a punição. A ideia de que o povo está sendo coberto aqui de todos os lados, sendo encurralado, mas mesmo assim o povo não percebe. Então, o que nós vemos aqui, o profeta fazendo, é uma retrospectiva histórica, seguida de uma reflexão afetiva, uma reflexão emotiva. Sempre na mesma dinâmica, irmãos. Nós estamos aqui num cenário como nós conhecemos judicial, como se fosse um tribunal, porque existe um pacto que foi quebrado. Se um pacto foi quebrado, os termos do pacto têm que ser executados. E para ser executado, aquele que quebrou o pacto precisa ser punido. Isso já aconteceu conosco. Todos foram executados sobre Cristo. Todos. Todos os termos. Não porque ele quebrou. Não porque ele quebrou, mas porque nós quebramos e continuamos quebrando. E porque nós quebramos e continuamos pecando,
todos os termos foram executados sobre ele, mesmo ele sendo completamente perfeito. Como não devotar a nossa vida em amor? Como não perceber esse amor, se nós temos um coração sensível a isso? No último sermão, nós refletimos sobre um tema muito parecido. O tema foi da amnésia espiritual nasce miséria e destruição. Nós refletimos sobre 3 pontos. O amor recebido, porém esquecido, o amor retirado e as misérias do abandono de Deus, e o amor menosprezado e o desprezo de Deus. Nessa porção de hoje, o profeta ele acrescenta um tom diferente aqui. O tom é de reflexão, por causa da retrospectiva. Ninguém vai lembrar da história para ter uma simples nostalgia, né? A ideia de lembrar da história é fazer uma reflexão. Então, essa ideia de retrospecto é justamente isso. Só que ele acrescenta um tom diferente. É a ironia, que é um recurso retórico. Ele é em muitos pontos aqui, o profeta ele é irônico. E isso acontece também em outros momentos. A partir daqui acontece algumas vezes mais. Às vezes com perguntas retóricas, com ironia, né? Aqueles que vocês estavam confiando, onde estão? Os deuses que vocês estavam se devotando, onde estão? A fertilidade que vocês estavam cultuando, onde está? Então essas perguntas não precisam de resposta, a resposta é evidente, não está em lugar nenhum, todos sucumbiram ao poder de Deus, à justiça de Deus, à ira de Deus, todos. A ideia é só confrontá-los com rigidez e mostrar o quanto eles foram agressivos ao Senhor. Então, o uso desse tom irônico tem justamente essa característica de mostrar o quanto eles foram rebeldes, maldosos, o quanto eles desprezaram a Deus. Como isso acendeu a ira de Deus. E esse tom, então, ele descarrega a emoção. Ele mostra que o Senhor, e isso é encenado pelo profeta, né? Quando a esposa o trai, quando a esposa o despreza, quando ele vai atrás e ela o rejeita. Então, a personificação de Deus aqui, através do profeta, então essa ideia de ser desprezado mesmo, de ser rejeitado, né? Então, o Senhor, através do profeta, demonstra essa tristeza. Isso nos torna o povo aqui, irmãos, ainda mais culpável. Porque Deus não é aquele senhor barbudo, carrancudo, em que os seus súditos se achegam a ele em profundo temor da sua presença, porque não sabe se ele vai estar de bom humor, se ele vai estar de mau humor. Deus aqui ele é apresentado de outra forma, é aquele que busca, é aquele que vai atrás, é aquele que quer, é aquele que quer salvar, é aquele que quer conquistar, é aquele que quer seduzir. E o povo aqui, agressivamente, é o povo que rejeita, que cospe, que menospreza. O povo cujo coração é permeado de ingratidão mesmo, de rebeldia, de obstinação. Então isso coloca ainda mais evidência sobre a culpabilidade do povo. O povo é um povo rebelde, cuja própria vida testemunha contra ele no tribunal do Senhor. Então a sequência da exortação é a mesma da porção anterior. É um retrospecto que causa reflexão permeada por essa emoção. A mensagem de hoje, o tema dela é parecido. Da amnésia espiritual nascem abandono e destruição. Que essa é a grande porção. O Senhor removerá a proteção. Na porção anterior, o Senhor derramará miséria, que será justamente a destruição. O Senhor derramará miséria. Agora o Senhor tira a proteção. O Senhor tira o escudo. O Senhor tira a sua mão. E o povo receberá as consequências por causa disso. Lembrando os irmãos, o que é a amnésia espiritual? A amnésia espiritual faz referência ao esquecimento do agir de Deus em nossa vida. Nós não vemos a mão de Deus. A providência é fruto do nosso trabalho, o nosso sustento é fruto do nosso suor, a nossa proteção é fruto de todos os mecanismos que nós colocamos para nos dar segurança, né? A mão de Deus não está lá. Então é o esquecimento, né? O alívio que recebemos no momento da dor, um casamento restaurado, filhos doutrinados, filhos ensinados.
A amnésia espiritual, ela é uma doença espiritual que resulta da omissão, da apatia de alguém que não encontra deleite em Deus. Porque quando nós encontramos deleite em alguma coisa, nós devotamos no nosso coração. Isso é fato. Se não fosse assim, não existia sequer vícios. Isso é fato. Se nós encontramos deleite, contentamento, euforia, alegria, felicidade, nós devotamos o nosso coração, nós devotamos a nossa vida. Então a amnésia espiritual é um testemunho de que em Deus não há empolgação, não há euforia, não há felicidade, não há alegria, não há deleite, não há prazer. Portanto, não é a falta de empolgação, mas é empolgação direcionada a outra coisa, a outro ser e não a Deus. Não é direcionada a Deus. E aqui em Oséias, constantemente ele vai fazer esse contraste. Por exemplo, não é falta de devoção, não é falta de alegria, não é falta de amor. Constantemente ele vai fazer. O povo tem tudo isso, só não é direcionado para Deus. Mas o povo tem tudo isso. O povo extremamente empolgado aqui, mas não para o Senhor. O povo tem um amor, mas não o amor que Deus quer. Então nós vemos tudo isso, mas completamente contrário. Que esse é o grande ponto, meus irmãos, de dificuldade de reflexão. Porque se não há discernimento espiritual, se não há sabedoria bíblica, não há como perceber que o alvo está errado. Observa que os métodos são os mesmos. O meio percorrido é o mesmo, mas o resultado é outro porque o alvo é outro. Então eles continuam sacrificando, eles continuam devotando amor, eles continuam empolgados, alegres, cumprindo as festividades, mas o alvo é outro. Então, às vezes nós confundimos que nós pensamos que percorrendo o mesmo caminho, nós necessariamente chegaremos ao alvo correto. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Isso às vezes nos leva a um automático. Nós nos comportamos de forma automática. Que era o que o povo estava aqui. Nessa porção, o que é condenado aqui é a religiosidade automática aqui. Que eles pensavam que simplesmente por fazer aquilo que eles sempre fizeram, lembra lá que assim que eles, antes de atravessar o Jordão, eles pecaram. Ali no Monte Peor. Oferecendo sacrifícios ao falso deus Baal. E logo quando atravessaram o Jordão em Gilgal, eles já cometeram idolatria. Só que eles vinham fazendo isso durante 600, 700 anos. E eles estavam de pé. Deus continuou preservando-os. Então eles imaginavam, que continuando da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, eles poderiam sair ilesos. Mas enquanto eles faziam isso e não percebiam, o cálice da ira de Deus estava enchendo. Mas eles não percebiam, Deus continuava protegendo. Deus continuava guardando. Especialmente nesse momento aqui, eles estavam desfrutando um período de prosperidade. Não necessariamente nesse momento, mas próximo aí, porque o ministério durou 30 anos, Passaram aí 4 reis, eu acho. Então, eles desfrutaram prosperidade. Então, eles pensaram que Deus continua derramando bênçãos sobre nós. E aí, como eles comungaram o culto a Deus com o culto a Baal, a Zerá, deusa da fertilidade ali, eles então pensaram que poderiam fazer isso e mesmo assim receber as bênçãos compartilhadas desses deuses aí, E aí eles não perceberam que o alvo foi errado e as consequências viriam. Então nós vamos ver 4 pontos. Primeiro, uma história, sempre essa dinâmica é retrospectiva e reflexão. Então, primeiro ele tem que lembrar do passado para depois fazer reflexão, assim como aconteceu no capítulo 9, versículo 10. Então, uma história de ingratidão e abandono, que é a retrospectiva. Segundo ponto, o motivo da amnésia espiritual. Terceiro ponto, as evidências da amnésia espiritual. E quarto ponto, as consequências da amnésia espiritual. Fica fácil lembrar assim, Quando eu acerto nos pontos assim, eu acho legal, porque fica mais didático, Então vamos ao primeiro ponto, uma história de ingratidão e abandono. Então lembra lá, assim como aconteceu, lembra dessa estrutura: recordação, exposição, condenação. Recordação da história,
exposição dos erros e anúncio de condenação. Essa é a mente do profeta. A gente chama de fluxo do discurso. Esse é o fluxo que segue. Então, assim como aconteceu no capítulo 9, no versículo 10, acontece aqui também. O profeta, de um tom nostálgico, emotivo, ele recorda a história do seu povo com o Senhor, mostrando que o Senhor sempre esteve presente. E Deus esteve presente, o versículo 1 do capítulo 10 é muito claro, né? Deus esteve presente de uma forma tão glamurosa, de uma forma de tamanha ostentação que era impossível não ver Deus, era impossível não ver o Senhor. Deus sempre esteve presente na história do seu povo, embora desde cedo eles desprezaram o Senhor. Se em Oséias, capítulo 9, versículo 10, o Senhor recordou de como ele tomou Israel quando ninguém mais o tomaria, e lhe concedeu amor, cuidado e proteção, no capítulo 10, no versículo 1, o Senhor recorda da abundância da prosperidade que ele concedeu a Israel. Ao mesmo tempo que os faz ver que, à medida que eles prosperavam, olha como é contraditório, mais e mais eles abusavam e abandonavam o Senhor. Cada vez mais que Deus derramava bênçãos, mais eles se afastavam do Senhor. É assim que ele começa com esse termo aí. Esse termo aparece uma vez na Escritura, luxuriante. Uma vez, né? Diz assim, Israel é vide, é videira, é vinha luxuriante. A ideia de exuberância mesmo, né? O nome já mostra esse luxo, né? A ideia de exuberância mesmo, de prosperidade, de Israel é uma vide vastosa que se espalha, uma vide que se espalha, cresce, que dá fruto, de acordo com a abundância do seu fruto. Oséias tem muitos versículos muito difíceis de traduzir, muito difíceis de entender, irmãos. E esse daqui é um deles, né? Então, a ideia aqui, tomando a ideia central de todo o versículo, né? A ideia central de toda a passagem, na verdade, algumas versões traduzem vide luxuriante por vide destrutiva, porque o luxo que ela recebeu foi para sua própria destruição. Então ele pega a ideia para traduzir. Considerando esse mau uso da prosperidade que ela recebeu, e ela foi para ela não um instrumento de graça, mas foi assim que Deus intentou, mas foi para ela instrumento de ruína, e que agora serve como prova de condenação. Então, olha que interessante, se naquele momento a prosperidade que o povo experimentava era um testemunho de que Deus estava com o povo, por causa da rebeldia, da dureza do coração do povo, essa mesma prosperidade será testemunha de condenação para o povo aqui. Então, como esse relato retrospecto aqui, a intenção do profeta é evidenciar diante dos olhos daquele povo que tudo aquilo que eles experimentaram agora está, e que agora eles ainda estavam desfrutando, foi Deus quem concedeu a eles. Como eles não conseguem ver? Como eles não conseguem enxergar? Sabe quando a gente está como rabugento, assim, reclamando e reclamando e reclamando, rodeado de bênçãos? Vai começar por sua família aos pés da cruz. Esse já é a base para derribar, mortificar a murmuração. A sua família aos pés da cruz. Se isso você não tiver, você está aos pés da cruz. Quantos joelhos não foram dobrados, irmãos? Quantas cervis não foram quebradas? Quantos não se curvaram ao Senhor? Você se curvou ao Senhor. A ideia aqui é de arrogância, insolência, de murmuração, de reclamação, ao ponto de causar cegueira e não ver a bênção, a graça de Deus. Então, eles não semearam nada, irmãos. Nada, eles foram tomados no deserto, eles foram levados no deserto. E no próprio deserto, eles desfrutaram a abundância. Eles tomaram posse de uma terra que não era sua. Deus limpou a terra
subjugando os povos para dar para eles. Deus garantiu a vitória, mesmo diante da falta de fé. Eles nada semearam, mas eles colheram tudo. Eles colheram tudo. Foi a bondosa e poderosa mão provedora de Deus que os fez prosperar. Contudo, irmãos, o que aconteceu foi o contrário da devoção. Eles alimentaram o egoísmo. Eles nutriram o ego. E aqui nós aprendemos uma coisa muito interessante, sutil, mas interessante. Aqui nós aprendemos que a ingratidão é o alimento do egoísmo. Então, muito cuidado quando você perceber ingratidão no seu coração, porque você está alimentando o ego. E o egoísmo é um parasita que toma conta do hospedeiro ao ponto de conduzir você por inteiro, de tomar você por inteiro. Então, quando ele diz assim, Israel é vide luxuriante que dá o seu fruto, e ele diz assim, segundo, de acordo com a abundância do seu fruto. Então ele dá o seu fruto segundo ou de acordo com a abundância do seu fruto. O foco aqui é seu. O foco aqui é eles reconhecerem que isso era deles, não era do Senhor, não vinha do Senhor, eles produziam para si mesmos. Esse é o grande foco. Eles enxergaram a prosperidade deles como uma plataforma de independência, como uma plataforma de autonomia. Eles recebiam as bênçãos de Deus, mas não viam Deus, eles viam a si mesmos. Então lembra que eu falei, a ingratidão alimenta o egoísmo, alimenta o ego. O egoísmo apaga Deus. Então, eles, à medida que prosperavam... Então, imagine aí, Deus demonstrando o seu amor. Lhe salva das provações, lhe livra do homem sanguinário, lhe dá prosperidade financeira, material. Mas, mesmo assim, você não vê o Senhor. Você não enxerga o Senhor. Você passa por provações emocionais, espirituais das mais profundas e Deus sempre está lá. E isso faz com que você, como que espinafre para o ego, você fica cada vez mais arrogante e não vê Deus. É isso que aconteceu aqui. Quanto mais eles davam fruto como? Segundo o seu próprio ego, segundo o seu próprio fruto, segundo a sua própria arrogância. Era assim mesmo. Então a ideia de exuberância, de luxuriante e abundância é o contraste, que à medida que Deus dava, mais abundante ficava o seu ego. À medida que Deus era abastado com eles, mais abundante ficava o seu ego, mais abundante ficava o seu pecado. Daí, meus irmãos, eles julgaram que poderiam produzir para si mesmos. Eles não precisavam mais de Deus. Eles poderiam produzir de si mesmo para si mesmo e não para Deus. Eram deles. Era como se eles estivessem dizendo assim, esse versículo como se estivesse dizendo assim, Israel é uma videira autônoma, não produz para Deus. Sua prosperidade é um espelhar desenfreado, uma vide de exuberância destrutiva. É como se ele estivesse dizendo isso. Essa verdade, ela é comprovada justamente por aquilo que ele gera. Para Israel, à medida que eles prosperavam, eles se tornavam cada vez mais idólatras. É isso que o versículo diz. Cada vez que eles prosperavam, mais distantes do Senhor eles ficavam. Eles se tornavam cada vez mais idólatras. Por quê? Porque eles atribuíam as bênçãos recebidas com as ações dos ídolos e não exclusivamente a de Deus. Então eles atribuíam ao quê? Os cultos que eles dedicavam ao Senhor. E eram cultos imorais, meus irmãos, que tinham prostitutas cultuais. As imoralidades cultuais faziam parte do culto aos ídolos. Então, o ídolo ele é fabricado aonde? Aqui, no coração. E por isso que as práticas de devoção idólatra cultual tinha aquilo justamente que satisfazia a carne. Era muito fácil, então eles criavam os ídolos e colocavam como desejo dos ídolos a satisfação da sua própria carne. Por isso que as prostitutas cultuais, a imoralidade como liturgia do culto idólatra, sempre fez parte da idolatria dos povos, muito além de Israel, porque aqui eles não fabricaram não.
Eles incorporaram dos cananitas, da religião cananita, aqueles que Deus mandou exterminar, e eles não exterminaram. Por quê? Porque Deus sabia que eles iam fazer isso. Sabiam. Então entenda uma coisa, sabe como é que Deus vai falar por você? Pela palavra e pela igreja. Entenda isso. Entenda muito bem isso. Quando você vê a palavra sendo exposta, quando você vê a palavra sendo pregada, quando você vê os instrumentos de Deus falando com você, entenda, escute. Porque você vai se dar mal se não escutar. Quem já experimentou isso pode dizer amém. Escute, porque vai se dar mal. Então entenda, não existe um profeta aqui à semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento. Não existe. É claro que não. O Senhor não vai revelar aquele que está pregando aqui diretamente palavras inspiradas. Mas Deus continua usando os instrumentos para aplicar a sua palavra já revelada. Os meios são utilizados, embora as ênfases sejam diferentes. As finalidades são as mesmas. Instruir o povo de Deus, irmãos. Então, muito cuidado quando a sua carne fala, desenvolva sensibilidade para ouvir a voz de Satanás, a voz da carne, a voz do mundo. Desenvolva sensibilidade, você precisa disso. Você precisa desenvolver sensibilidade, esse sentido espiritual para perceber a carne falando, para perceber Satanás falando. Se você não perceber isso, você vai cair em inúmeras armadilhas. Sem sombra de dúvidas, o povo aqui não percebeu, o povo caiu na sua própria carne, na vaidade do seu coração. Ora, é interessante que a maioria dos cultos idólatras exigia imoralidade sexual. Por quê, irmãos? Por quê? Porque foi fabricado aqui, ó. É evidente. Como é que o povo de Deus, o único povo do mundo ali que tinha a lei de Deus, não percebeu isso? Como? Cegueira, insensibilidade, surdez, amnésia, apatia, omissão. E cada vez mais eles cavaram um buraco ao ponto de não ter corda para puxá-los. Ao ponto deles clamarem para que os montes se joguem sobre eles. Para Israel, à medida que eles prosperavam, mas eles se afundavam em suas idolatrias. Isso quer dizer que, como eles não atribuíam a sua prosperidade a Deus, essa mesma prosperidade os levava cada vez mais perto da destruição, à medida que cada vez mais eles se afastavam do Senhor. Cada vez mais. Qual é a reflexão? Qual foi a reflexão pecaminosa de Israel? É justamente a outra parte do versículo. Israel supôs que a prosperidade deles fosse apenas resultado de mera formalidade. Então, eles entenderam que não precisava devotar o coração, só precisava fazer as práticas. E é isso que é combatido aqui. Eles entenderam que a formalidade das práticas religiosas, sem real devoção, sem coração, apenas a mecanicidade dos ritos, isso era suficiente. Então, qual era o ponto aqui? Oséias está descrevendo. Então, multiplicou os altares. À medida que prosperavam, multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, a ideia de terra é de fertilidade, né? Quanto melhor a terra, tanto mais belas as colunas. As colunas aqui são aqueles pilares, são aquelas colunas de ídolos para quem eles prestavam as suas devoções. Quanto mais colunas eles faziam, são aqueles pilares de adoração idólatra. E aí, fazendo isso, evidentemente, eles quebravam a lei de Deus. Meus irmãos, quando diz assim, assim, a ideia de concomitantemente, em paralelo a isso, ou seja, à medida que eles prosperavam, da mesma forma, da mesma proporção, eles multiplicavam seus altares. Eles cultuavam os seus ídolos da fertilidade. Para quê? Para terem mais. Então, quanto mais eu tenho, mais eu exercerei. Por quê? Porque se eles não estão atribuindo a Deus, estão atribuindo os ídolos, então eles faziam cada vez mais as suas práticas idólatras. E quanto melhor a terra, ou seja, quanto mais produzia, então observa, prosperidade não é sinal de que Deus está aí não, viu? Entenda isso.
Prosperidade não é que você está sendo abençoado por Deus, não. Não quer dizer isso, não. Porque você pode estar sendo enganado por sua própria carne. Se você não devotar isso ao Senhor, se a sua prosperidade não lhe servir de peso para te dobrar diante da cruz, você pode morrer. É importante entender isso. Porque olha aqui, eles fizeram um cálculo muito simplista. Se é Deus que dá, e quando eu digo Deus aqui, para eles, não é só Deus, o Senhor Todo-Poderoso, não. É aquele amálgama de ídolos lá, Baal, Azerá e todos esses ídolos cananeus ali. Então, se isso acontecia, nós vamos entender lá na frente porque eles absorveram essa ideia idólatra. Isso aconteceu lá com Roboão e Jeroboão I, assim que as tribos foram divididas. Nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Então, quanto melhor a terra, quanto mais a terra produzia, tanto mais eles eram idólatras aqui. Então, eles absorveram, meus irmãos, a mesma mecanicidade religiosa dos cananeus, né? E isso interessante é que isso foi agradável para os sacerdotes e para o povo. Abre aí, ó, em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Olha o versículo 7. Diz assim, ó: quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se, aqui está falando dos sacerdotes, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se o sacerdote o sacerdote ali é o líder espiritual, inevitavelmente o povo será, e consequentemente, porque é o povo que ratifica a posição do sacerdote. Então, não é que somente o sacerdote é culpado, mas ele tem uma responsabilidade maior, e a culpa dele, sem dúvida, é maior. Mas o povo também tinha a mesma culpa. E até o versículo 13 ele vai discorrendo. Quanto mais eles pecavam, porque isso foi agradável ao sacerdote. O sacerdote poderia fazer isso como mera profissão. Mera profissão. E eles faziam sem completa devoção e recebia todos os frutos, irmãos. Porque tinha a porção que era para eles do sacrifício e as terras que eram separadas para eles. Então eles aprenderam uma tática maravilhosa de enricar aqui. E ainda receber todas as honrarias por ser um homem de Deus. Então eles desfrutavam das bênçãos de Deus ao mesmo tempo que o ignoravam. Ao mesmo tempo. Olha, nós já lemos, né? O versículo 7. Ok. Quanto mais recebiam do Senhor, mais eles abandonavam o Senhor. E aqui nós aprendemos outra coisa também importante. Invariavelmente, irmãos. Abandonar o Senhor, que é o mesmo que se afastar de Deus, sempre significa se aproximar de outro. Sempre. Nós nunca ficamos distante de um ser que tem poder sobre nós. Seja aquele verdadeiro ou seja o fabricado por nós. Abandonar o Senhor, se afastar do Senhor, sempre. Pode ser seu cônjuge, pode ser sua profissão, pode ser sua prosperidade, pode ser seus estudos, pode ser os seus sonhos, pode ser os seus filhos, pode ser os seus bens, pode ser várias coisas. É se aproximar de outro. E aí, completando alguns questionamentos que eu fiz na última pregação, no último sermão, quero fazer uns questionamentos para os irmãos refletirem aqui, né? Por que eles, povo de Israel, porque o que eles receberam de Deus os fez abandonar o Senhor cada vez mais ao invés de se aproximar de Deus? Por quê? Porque à medida que eles receberam do Senhor, tudo aquilo que eles receberam os fez cada vez mais abandonar o Senhor. Por quê? Porque cada vez que Deus demonstrava amor e cuidado, mais eles agiam de forma contrária, irmãos. Porque eles fizeram isso tudo, porque eles fizeram isso durante tanto tempo sem perceberem. Lembra lá,
antes do atravessar o Jordão, atravessando o Jordão, tomando posse da terra e desde ali também. Por que eles fizeram isso durante tanto tempo, sem perceberem? Como eles podiam acomodar, equacionar nos seus corações, na sua mente, essas práticas tão perversas e frias na religião deles? Como eles podiam fazer isso? O versículo 2 mostra como eles podiam. Bem claro. Né? Porque ele responde todas essas perguntas e muitas outras. Então o profeta aqui é muito cirúrgico no seu diagnóstico. Certeiro no seu diagnóstico. Objetivamente, ele revela onde e como essa patologia espiritual, essa doença espiritual nasceu. Onde e como. E ele nos revela qual o motivo, então, da ingratidão e do abandono. Lembra, no ponto 1, nós falamos sobre o abandono e a ingratidão. A ingratidão e o abandono. Então, o profeta aqui no versículo 2 revela, só nessa primeira partezinha, revela qual é o motivo da ingratidão e do abandono. E aí nós podemos colocar o motivo da surdez espiritual, o motivo da cegueira espiritual, né? O motivo da insensibilidade espiritual. Tudo vem de um lugar, tudo. Então o profeta aqui ele sintetiza de forma muito evidente. Por quê? Porque o seu coração é falso. E falso aqui, anota aí o que é esse falso aí. Primeiro que coração aqui você já sabe o que é. Coração aqui é o centro dos pensamentos e da vontade do homem. É o quartel-general do nosso ser. É o centro do que somos. É o que nós somos. Nós somos o nosso coração. Então, coração é aquele que conduz, que guia. Então, quando diz o coração é falso, ele está pegando uma parte do homem para falar de todo o homem aqui, mas falando justamente da parte que conduz todo o homem. Então, quando ele diz o coração é falso, literalmente quer dizer dividido. Mas esse é o ponto. Quando nós percebemos todo o ensino de Oséias, todo o contexto de Oséias, nós percebemos que essa divisão aqui não é no sentido de indecisão ou divisão de lealdade. A lealdade do povo está sendo dividida. Esse não é o ponto da divisão aqui, por quê? Porque claramente eles já tomaram uma decisão de desprezar a Deus. Olha o próprio versículo 3 aí, ó, do capítulo 10. O próprio versículo 3 diz assim: agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Então, os textos anteriores, por exemplo, o capítulo 7, os versículos iniciais, o Senhor vai atrás, mas o Senhor não pode buscá-los porque eles se afastam cada vez mais do Senhor. Então, a divisão aqui não é de lealdade. A divisão aqui, meus irmãos, vai muito além aqui. O sentido de divisão aqui é uma divisão seguida por alocação de propriedade. Então, o terreno não está vazio. Algo foi dividido e outro proprietário tomou conta do local que foi esvaziado. Ou seja, embora Deus não estivesse lá, o território do coração deles já tinha sido ocupado por Baal, por Azerá e outros ídolos que eles herdaram dos cananeus. Outros. O que lhes resta, então? O que eles poderiam esperar? O restante do versículo, o versículo continua. Por isso serão culpados. Por quê, meus irmãos? Isso nos mostra a importância do que acontece na nova aliança em Cristo Jesus. Quando nós chegamos em Cristo Jesus, nós vemos a necessidade. Por que o coração é tão central? Por que o novo nascimento é tão central? Por que uma mente nova é tão central? Quando nós chegamos à nova aliança, quando nós vemos Isaías nos direcionando, quando nós vemos Jeremias, Ezequiel nos direcionando, quando nós chegamos à nova aliança, nós vemos por que a necessidade de um novo coração. Nós vemos por que a necessidade de um novo nascimento. Nós vemos por que a necessidade de um coração de carne aqui sensível ao invés de um coração de pedra. O coração ele sintetiza justamente a centralidade, a totalidade do que é o homem. Nós não podemos, irmãos, oferecer devoção automática a Deus.
O coração não produz nada automático. O coração ele processa a emoção, afeição, devoção, satisfação, contentamento, deleite. O coração processa isso. Tem momentos que fazemos uma coisa e nos sentimos bem. Tem outros momentos que fazemos a mesma coisa e nos sentimos mal. O coração não é o mesmo. O coração ele processa. Aquele que tem um novo coração, tudo que ele processa, à medida que processa, em qualquer circunstância que ele processa, ele sente deleite em Deus, independente do contexto, independente da situação. Cada processar é um desejo por Deus. E Deus, meus irmãos, ele requer de nós esse coração que o deseja, que sente empolgação nele, que sente deleite nele. Nós não podemos considerar que uma devoção mecânica agradaria a Deus. Vou ao culto. Colocar uma roupa decente, vou ao culto. Aí você ensina para os seus filhos: menino, se veste direito. Menina, use saia. Tem que usar saia. Que você não fica com a calça muito apertada, não fica aparecendo as suas curvinhas. Você veste saia. Seu coração não importa não, mas vista saia. E presta atenção. As crianças aqui não aprendem isso não, estou só fazendo uma ilustração, viu? Seu coração não importa não. Agora você tem que falar direito. Aqui em casa você pode virar um demônio. Mas na igreja você fala direitinho, se comporta direitinho. Não é assim que ensina não. Como é que você vai ganhar o coração do seu filho? Não é assim que ensina. Não é assim. Você tem que ver a sua filha ou seu filho se vestindo bem, se comportando bem e ainda assim pecando. E ainda assim não desejando a Deus. É assim que você vai olhar para o seu cônjuge, meu irmão, minha irmã. É assim que você tem que fazer. Porque a mecanicidade não agrada o Senhor. Olha aqui a mecanicidade, o que vai herdar. O juízo de Deus. A ira de Deus. A punição. E mais do que isso, eles vão herdar, sabe o quê? A ausência do deleite de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no deleite de Deus, a gente pode estar na maior provação, do maior deserto, na maior agonia, sendo flechados por todas as setas de Satanás e ainda assim descansar, se sentir seguro e ter a esperança nos confortando. Eles não têm isso. Imagine, irmãos, vocês acham que o pior foi eles terem ido para o exílio? Foi não. O pior foi ver que Deus retirou a mão. Porque no exílio eles poderiam reclamar, como eles fizeram no Egito. O Senhor ouviu o gemido do seu povo. Mas e agora? Eles estão sem Deus. Eles estão sem a mão de Deus. O que eles teriam, como sacrificar os próprios filhos para eles mesmos se alimentarem, o que eles teriam seriam apenas consequências, efeitos colaterais de Deus ter removido a mão dele. Você sabe o que pode acontecer com a sua família se Deus remover a mão de sobre a sua família? Você tem ideia do que pode acontecer? Nós não podemos considerar que uma devoção mecânica agradaria o Senhor. Deus não é um mendigo que se contenta com migalhas. Se Ele mesmo concede grandes banquetes a nós, ou é dele todo o nosso ser, ou nós não temos nenhuma parte com Ele. Nenhuma, irmãos, nenhuma. Nós vivemos uma religião de conforto, uma religião de alívio, né? Eu vou ao culto, eu canto o Senhor, eu passo um tempo com os irmãos, eu leio a Bíblia, isso me dá tanto alívio, isso me dá tanta tranquilidade, sabe? Eu saio tão leve, tão maravilhoso. Ou nós temos a religião como apenas um rito de alívio, de conforto, ou nós entendemos a luta contra a carne, contra Satanás, contra o mundo. Joseph Allein, aquele livro Um Guia Seguro para o Céu, ele diz o seguinte: a conversão é uma obra profunda, uma obra no coração. A conversão, ela invade o homem, a mente e os membros e toda a sua vida. A conversão nos toma, irmãos.
Ok. As evidências da amnésia. Se nós sabemos o motivo da amnésia espiritual, a amnésia espiritual, ela tem evidências. Essa ideia de evidências é muito interessante, irmãos, porque ela nos dá mecanismos de avaliar a amnésia espiritual. São frutos que a amnésia espiritual causa. Aquilo que o povo não conseguiu enxergar por ter um coração alocado, né, habitado por ídolos, serve para nós de constante exortação. E essas são as evidências da amnésia espiritual, versículo 4. A amnésia espiritual, que causa ingratidão, abandono, a perversão espiritual, a perversidade do culto a Deus e ao povo, gera frutos envenenados como evidências de quem nós somos. O ponto do profeta aqui é muito simples. O profeta ele quer enfatizar o absurdo de que a destruição do povo estava claramente diante dos seus olhos, mas eles simplesmente não enxergavam. Era evidente que a destruição viria. Era evidente que a mão de Deus pesaria sobre eles, mas o povo não enxergava. Aqueles que deveriam servir como sombras de Deus, porque era isso que os reis deveriam fazer, como representantes federais, deveriam ser aquilo que Deus é para o povo, o cabeça, o rei, o líder, o Senhor. Então os reis deveriam fazer isso. Então eles tinham mecanismos de avaliar os seus reis, de avaliar a conduta, pelo menos para não fazerem paralelos, serem harmônicos com os reis perversos que eles tinham. Então eles sabiam que os reis eram sombras, eram cabeças dados por Deus para conduzir o povo à devoção, à piedade, ao temor, para viver de forma completamente contrária àquilo que eles estavam vivendo. Mas o povo não percebeu isso, o povo não percebeu o perigo. Como acontece com muita frequência, meus irmãos, aqui, o profeta ele usa figuras de linguagem, ele usa algumas figuras de linguagem para enfatizar o que estava acontecendo. A figura de linguagem aqui ele serve para tomar emprestado acontecimentos do dia a dia para exemplificar que aquilo que estava acontecendo era a mesma coisa que eles faziam, por exemplo, na agricultura. Então eles tinham muito claro o que isso significava. E ele usa essa metáfora aqui da agricultura. Olha como é interessante. E é muito interessante o princípio. Eu vou ler o princípio que eu formulei antes de ler o versículo aqui. O princípio é o seguinte: nossa vida é um grande arado em que semeamos para um dia colher. Pronto. Como nós vivemos a nossa vida, nós estamos arando o campo. Nós estamos semeando. Um dia nós colheremos. Um dia a colheita vai chegar. É o grande dia do juízo. Um dia a colheita vai chegar. Então, a vida, você conduz o seu lar, você trabalha, você estuda, você se porta com seus pais, você se porta com seus filhos, você se porta com os irmãos, você está arando a terra e semeando. Você estava arando e semeando, arando e semeando. Arando é criando aquelas valas, aquelas trincheiras para plantar. É os sulcos que ele diz aqui, né? Então você vai criando as trincheiras, a vala para plantar. Você está fazendo isso. Pode ser de intencional ou não, mas você está fazendo isso. E mesmo que não seja intencional, você está plantando algo. A falta de intencionalidade, a omissão, a apatia, a falta de propósito. Todos que não encontram um propósito em Deus, encontram propósito em si mesmo. Né? Não existe outra opção. Então o profeta ele faz um retrospecto agora, novamente. Aquilo que ele fez no versículo 1, ele faz agora também. Só que ele faz um retrospecto como se fosse uma síntese biográfica dos reis. Quer dizer, eu vou descrever para vocês o que vocês não perceberam. Eu vou fazer uma síntese, é muito breve o versículo, do que foram e são os reis de vocês. Como eles se portaram. Eu vou descrever para vocês. E lembra lá, Israel, que é o reino do norte, Israel teve pelo menos 19 ou 20 reis aí, e todos eles foram perversos. Então, o
profeta Oséias, ele descreve aqui aquilo que os reis fizeram, mostrando que eles agiram perversamente. E agindo perversamente, eles semearam, eles plantaram e não colheram na mesma proporção. E agora eles vão colher. Eles vão colher na mesma proporção que plantaram. E aqui todo o povo colheria. Por quê? Por causa da representação federal. O rei representava o povo. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? O ponto é que o profeta está dizendo assim: foram muitas as evidências que vocês tiveram. Muitas. E aí ele vai descrever. Ó. Você pode colocar vários pontos, aí ele vai descrever. Ó, os seus reis, né, falaram palavras vãs. Eles falam palavras vãs. Juram falsamente. Fazendo aliança. Então lembre lá, cada vez que eles se sentiam encurralados, eles não buscavam o Senhor, buscavam os povos vizinhos. Fazem alianças. Por isso, então tudo isso aqui eles estavam semeando. Por isso, brota o juízo como erva daninha nos sulcos, nas valas dos campos. E o que é impactante é o fato de que eles não sabiam que eles estavam fazendo isso. Sequer passava por suas mentes que eles estavam fazendo isso. Eles já foram tomados de insensibilidade. Eles já foram tomados de apatia. Então, a amnésia espiritual, ela não somente tem um motivo que é o nosso coração, aquilo que a provoca, como também ela exibe evidências. Como você tem visto o seu cônjuge? O que o seu cônjuge tem semeado? Como você tem visto seus filhos? Como os filhos têm visto os pais? Será que é hora dos filhos intensificarem mais a oração pelos pais? Como tem sido você no trabalho, nos estudos, nas amizades, na comunhão dos santos, no envolvimento com a igreja? O que você tem semeado, meu irmão? O que você tem semeado? Porque vai brotar alguma coisa. Será que vai ser erva daninha? Ou não? Então, a amnésia espiritual, ela exibe evidências. Aquilo que nós podemos ver, mas ela também tem consequências. E esse trecho aqui é o maior, irmãos, porque aqui é um relato muito histórico do que acontece. Vamos tentar, só para não perder o fio da meada, vamos tentar passar por ele de forma mais rápida, porque aqui é um relato com paralelos históricos, mas também mostrando as consequências. Então, é importante compreender a situação privilegiada em que nós nos encontramos aqui como participantes da nova aliança em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo aquilo, meus irmãos, que o povo aqui de Israel não conseguiu fazer. Nós temos todos os auxílios necessários para fazer isso, justamente aquilo que o povo não tinha e não conseguiu fazer. Não somente a história daquele povo é colocada para nós como revelação registrada, como também nós estamos sob o ministério terreno do Espírito Santo de Deus. E ainda mais nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós plenamente. Então, aquilo que serviu para o povo de anúncio de condenação é para nós anúncio de exortação. Eu poderia falar várias coisas, como eu já falei, poderia falar sobre o novo nascimento, a nova mente, o novo coração, mas o fato é que nós somos ainda mais indesculpáveis se nós vemos aquilo que aconteceu e recebemos apenas como uma fábula. Foi um conto de fadas, foi uma fábula, foi uma parábola aqui que aconteceu. Então entenda que aquele povo morreu mesmo. Aquele povo, ele foi colocado em estacas. Aquele povo teve que matar os seus filhos para comer. Aquele povo viu os seus entes queridos apodrecendo diante dos seus olhos. Aquele povo foi acorrentado uns aos outros para serem levados 80, 100 quilômetros para chegarem na Babilônia, e nesse trajeto muitos iam morrendo, e os que iam morrendo continuavam sendo acorrentados e deixavam um caminho de ossos secos. Aí a visão de Ezequiel, do vale de ossos secos. Enquanto o cônjuge morria, eles não poderiam fazer nada, a não ser arrastar o defunto, apodrecendo.
E quando o filho morria, ele não poderia fazer nada a não ser arrastar. Isso foi real, irmãos. É isso que a desobediência causa. Para você, talvez, agora, a desobediência não pode causar nenhum desconforto. Você desobedece, vai para casa, assiste um filme e dorme. Nenhum. Pode causar nenhum desconforto para você. Mas você tem amontoado algo sobre sua cabeça. Será brasas? Você tem amontoado algo. Porque vai chegar um ponto em que pequenas desobediências, aos poucos, elas irão insensibilizando o seu coração. Insensibilizando, criando como uma crosta no seu coração. E aí, como um viciado, como um adicto, você vai querer cada vez mais porções maiores. E vai chegar um ponto que nem a maior porção vai satisfazer você. E naquele ponto você vai feder. Você vai estar morto. Morto. O grande problema é que nunca nós morremos sozinhos. Você pode levar o seu cônjuge. Você pode levar os seus filhos. Aos poucos. Gradativamente. Aos poucos. Como eu falei no início, por outro lado, essa realidade aqui destrutiva também é verdade para nós. A semelhança de Oséias, né? Aquele que fala para vocês agora aqui é como o profeta do Senhor esquadrinhando corações aqui. E vocês podem olhar para os seus próprios corações agora, vocês podem ver os seus corações agora, vocês podem ver. A minha esperança essa que Oséias não tinha, porque o anúncio dele era de condenação já. A minha esperança é que você não se assemelhe a esse povo de coração endurecido, mas aquele que recebeu um novo coração, um coração sensível. O fato é que nós não vivemos, irmãos, para brincar com Deus. Ele é o centro de toda a existência. Ele é o sustentador de tudo que existe. É Ele que sopra o ar, é dele que vem o oxigênio, é por Ele, e é por causa dele que nós vivemos, nós existimos. Ninguém brinca com Deus. Quanto mais nós atentarmos para o fato de que a história não é sobre nós, a vida não é sobre nós, não é sobre o seu cônjuge, não é sobre suas profissões, seus estudos, não é sobre o seu filho, não é sobre a sua felicidade, é sobre Deus. Tudo é sobre Ele. O Senhor não é apenas um adereço na nossa vida que nos enfeita para ficar bonitos, mais atrativos. O propósito dele não é nos trazer conforto espiritual. Ele não enviou o seu Filho para nos trazer conforto espiritual. E isso significa algo. Significa que esquecer Deus, não ver a sua mão em nossa história, significa perder a vida. A amnésia espiritual mata, irmãos. E o Senhor ele começa a direcionar punições. Aqui a primeira punição é que o reinado de Israel, do rei do norte, seria aniquilado. Aniquilado. Versículo 3 e versículo 7. O reinado seria completamente aniquilado. Então o profeta ele assume o tom irônico, o tom de deboche, o tom de desprezo. Ele faz menção novamente ao juízo final. Aquilo que ele fez no capítulo 1, versículo 4, ao anúncio do fim do reinado. Ele diz, agora, e ele introduz aqui a sentença, agora, pois, dirão eles. Então, o que é que o profeta está fazendo aqui? O profeta está antecipando aquilo que eles dirão quando estiverem experimentando o juízo, o exílio. Então, dirão eles, aí o profeta diz, não temos reis. Por quê? Porque a proteção deles estava em quem? Em Deus? Não. No rei, que era habilidoso para fazer aliança, que era habilidoso para galgar a ajuda dos outros impérios. Era do rei que vinha ajuda. E eles dirão, não temos reis. Não temos rei. Por quê? Porque não temos? Porque não tememos. Temer ao Senhor aqui é temer a ideia de obediência, evidentemente, mas no sentido de exclusividade e honra, fazendo contraste com todo o desprezo. A ideia de que, embora agora eles não pudessem perceber, por isso que o profeta está encenando aqui, um dia eles perceberão o que agora eles estão fazendo.
E continuando com um tom irônico, o profeta encena aqui como se fosse uma interlocução com Israel. Israel falando aqui consigo mesmo. Ele diz assim, e o rei, quando eles estiverem lá, e o rei, que faria por nós? Se o rei, nós não temos rei, mas se o rei estivesse aqui, o que o rei faria por nós? A resposta é evidente, nada. O que o profeta está dizendo aqui, ó, não confiastes em Deus? Confiaste nos seus reis? Pois busque-o. Cadê o rei de vocês? Cadê aquele que desprezou a Deus? Cadê aquele que zombou do Senhor? O que eles fariam, o que ele faria por você agora? Muito cuidado, irmão, quando buscar conforto e consolo naquele que não é o Senhor. Muito cuidado. Na promiscuidade, na imoralidade, na devassidão, na glutonaria, nas amizades perversas. Muito cuidado, porque Deus não está lá. E um dia, quando isso não o satisfizer para lhe consolar, porque eles conferem consolações, mas são consolações temporárias, são consolações superficiais, não alcança o coração, não alcança. Isso acontece demais, especialmente, numa parcela significativa, isso acontece, por exemplo, com jovens. Os jovens, por exemplo, que passam, estão caminhando, estão peregrinando, desejam namorar, desejam contrair um relacionamento, não conseguem um crente, não conseguem alguém que ame o Senhor, e aí buscam outras pessoas e constrói todo o argumento de evangelização, de missão, para trazer a pessoa para o Senhor. Aquele relacionamento pode durar muito tempo, mas aquele relacionamento vai apagar os seus olhos, vai enegrecer a sua mente, vai solidificar o seu coração ao ponto de não perceberem o campo minado que estão andando. Mas eles não sentirão isso. Por quê? Porque eles sentirão gozo, conforto, alegria, deleite nos beijos, nos abraços, nos relacionamentos. Eles sentirão. Então aquilo que é impulsionado pelo Espírito será apagado pelo pecado. E não perceberão. Não perceberão. O que fazem? Buscam uma igreja liberal, buscam uma igreja que não tem pastoreio, buscam uma igreja com nível baixíssimo de doutrina, porque ali eles podem pecar à semelhança do que aconteceu aqui, hein? Pecar e mesmo assim ficarem tranquilos. Mesmo assim. E eu não estou falando de sexo antes do casamento, não. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando de você se ajuntar com alguém que não ama o Senhor. Eu estou me referindo a isso. Não estou falando nem de moralidade aqui. Eu estou falando do jugo desigual. É isso que eu estou falando. Porque se for para a imoralidade, você já é um ímpio mesmo. É um perverso mesmo. Você abominou o Senhor. Já. Não é isso que eu estou me referindo, não. Eu estou me referindo aqui a concorrências de emoções. Quando você se sente bem, quando você se sente tranquilo, não entenda que você está em paz com o Senhor, não. Não entenda. Porque você pode não estar. E um dia, quando você cair em si, por misericórdia de Deus, o profeta vai dizer, onde está o vosso relacionamento? O que ele fará por você? É o que ele diz. E o rei, o que faria? O que faria o rei se ele estivesse aqui? O único que pode nos tirar da mira da ira de Deus é Jesus Cristo, irmãos. O único, não existe outro, não existe. O único que pode nos tirar da mira do alvo da ira de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E para isso, ele nos coloca na nova aliança debaixo do seu sangue. Unicamente. Então o profeta é extremamente irônico aqui. Lembra lá, o povo não tinha rei. O povo não tinha rei. Antes de Saul. Saul, é? Saul, né? Pronto. Eu confundo com Esaú. O povo não tinha rei. Mas o povo viu os povos ao redor todos com reis. Reis imponentes.
reis glamurosos, reis que direcionavam visivelmente, não através de profetas, não através de sacerdotes. 1 Samuel capítulo 8. Então o povo pediu rei. Quando pediu rei, embora o Senhor já houvesse profetizado que eles teriam rei, mas o coração deles clamavam não para cumprir o que Deus profetizou, mas porque eles não queriam ser não queriam estar sob o reinado de Deus. Então Deus deu quem? Saul. Imponente, bonito, forte. Mas não segundo o coração de Deus. Não segundo o coração de Deus. E aí, naquele dia, isso começou, meus irmãos. Olha quando foi que isso começou. E Osés está fazendo a ponte aqui. E quando eles estiverem no exílio, experimentando o fato de que nenhum rei humano pode salvá-los, lá no exílio, o profeta Osés está fazendo a conexão de que eles perceberão que somente sob o reinado de Deus eles poderiam ser governados. Somente sob o reinado de Deus. É isso que acontece conosco com o Senhor Jesus Cristo. É só debaixo do seu reinado, do seu senhorio, que nós experimentamos o verdadeiro reino. O versículo 7, ele destaca a impotência do rei. O rei, diante do juízo de Deus, vai ser como o quê? Vai ser como uma lasca de madeira levado pela corrente. O rei de Samaria, então Samaria foi a última cidade do Reino do Norte, era a capital do Reino do Norte, então Samaria foi a última cidade que foi tomada. No decorrer do ministério de Oséias, o Reino do Norte estava sendo tomado já, estava sendo tomado. Desde de Jonas, o Reino do Norte estava sendo tomado. Mas a Samaria, a capital mais fortificada, foi a última a ser tomada. E quando foi tomada, o rei era o mesmo o rei que tem o mesmo nome do profeta, era o rei Oséias. Então, quando o último rei sucumbiu ao poder da Assíria, ele não pôde fazer nada. É o que o Senhor está dizendo aqui. O rei de Samaria será como uma lasca de madeira na superfície da água. Era, sei lá, levada simplesmente. Uma lasca de madeira na superfície da água precisa de força para ser levada? Não. Vai ser assim. Vocês confiam nisso? É nisso que vocês confiam? Olha, meus irmãos, como nós somos estúpidos muitas vezes. É bom falar essas palavras bonitas, porque algumas pessoas não entendem, né? E acham que não é tão forte assim. Mas como nós somos tolos, irmãos. Porque nós confiamos em coisas tão pequenas, tão ridículas, tão frágeis. Mas simplesmente porque aquela confiança nos confere conforto, nós descansamos. Cuidado com o conforto, irmãos. Muito cuidado com o conforto. Nem sempre o conforto é sinal de coisa ruim, mas nem sempre o conforto é sinal de algo bom. Nós temos que analisar tudo, nós temos que verificar tudo, nós temos que discernir tudo. Por isso nós temos que aprender a ouvir a voz de Satanás, a voz da carne e os gracejos do mundo. Nós temos que aprender a discernir isso. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, esse reinado que vocês confiam, ele irá sucumbir. Se nós não confiamos em Deus, meus irmãos, um dia o Senhor derribará todas as estruturas daquilo que nós confiamos. Todas, pode ser o que for. Se ele derriba reis e reinados, impérios, aquilo em que está o nosso coração, ele derribará. Porque ele fez o coração do homem para ele. Se o coração do homem não for para ele, experimentará o Senhor a si mesmo, mas em sua ira, em sua justiça, mas experimentará o Senhor, porque é dele o coração. E no juízo eterno, eles passarão a eternidade toda experimentando o Senhor. Aí sim devotarão o coração ao Senhor. Como? Em temor, em agonia, em medo. Mas os seus corações apontarão para o Senhor. Em temor, em agonia e em medo, mas apontarão. Nós apontamos em devoção, irmãos. Em amor. Em desejo, em anseio. Nós apontamos assim. Porque todos terão o Senhor nos seus corações um dia. Todos. Seja no mais profundo temor, ou seja na mais maravilhosa devoção. Mas todos terão
o coração apontado para o Senhor. Todos, invariavelmente. E aí do versículo 2, restante do versículo 2, versículo 5, versículo 6 e versículo 8, nós vemos então o Senhor anunciando, e eu vou ler bem rápido aqui, anunciando que esse culto que vocês encontram satisfação vai acabar. Vai acabar. Vocês não. O povo aqui de Israel. O culto que o povo encontra satisfação vai acabar. Vai chegar ao fim. Ele diz assim, continuando no versículo 2 lá, o Senhor quebrará. Essa palavra quebrará é um recurso linguístico, quando ele diz quebrará os altares, porque é a mesma palavra utilizada para falar da quebra de pescoço de animais antes de ser oferecido no culto idólatra. Então, aquilo que eles fazem com os animais, quebrando seus pescoços para oferecer ao culto idólatra, o Senhor fará com os altares. O Senhor também fará. Então, a ideia é, o Osés está construindo o que aqui? Cada vez que vocês forem apresentar um culto animal ao culto idólatra, cada vez que vocês ouvirem os ossos quebrando, lembre-se que um juízo está sendo anunciado ali. Cada vez que isso acontecer, um juízo está sendo anunciado. Então, o Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo, destruirá as colunas. Então é um paralelismo para falar da mesma coisa, a ideia de referência à destruição. Versículo 5, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. Então deixa eu só recordar para vocês o que significa isso daqui. Ó. Quando ele fala, ele está fazendo um paralelismo aqui de atemorizados para o lamentará, do mesmo versículo. Então é quando ele diz assim, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. Bezerro de Bet-Aven aqui é aquele boi de ouro, aquele bezerro de ouro. Eu vou dizer para vocês quando isso foi construído, para lembrar vocês. Então, essa devoção, atemorizado, faz referência a uma devoção reverente. Então, esse temor apresentado ao ídolo, ao bezerro de Bet-Aven, esse temor apresentado um dia aterrorizará vocês. Então faz referência aqui a esse culto idólatra, que faz paralelo com a palavra parecida chamada lamentarai. A ideia de que por temerem ao bezerro de ouro, eles temerão. Pelo temor reverente, um dia eles temerão verdadeiramente. Não reverente para adoração, mas por medo, por agonia mesmo, por causa do bezerro de Bet-Aven. Então, existe um jogo de palavras, Betel e Bet-Aven. Betel, Bet significa casa, El é Deus, né? Então, Senhor. Então, Betel significa casa de Deus. Bet-Aven, então ele está fazendo um jogo de palavras aqui. Bet-Aven significa casa de problema, casa de vaidades, casa de iniquidade. Então, o que é que está em mente aqui? Na divisão das tribos do reino do sul e do reino do norte, Jeroboão, filho de Salomão, ficou com o reino de Judá, onde estava Jerusalém e o templo para adoração. Jeroboão I ficou com o reino do norte, as 10 tribos, com o reino do norte. O que aconteceu? Ele ficou com medo do povo ir até Jerusalém e oferecer sacrifícios. Então, para que isso não acontecesse, o que foi que ele fez? A semelhança do que Arão fez, ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e um em Betel, e ali ele levantou sacerdotes que não eram descendentes de Levi, e ele fez algo extremamente perverso, irmãos. Ele replicou uma porção do calendário litúrgico religioso de Israel para o reino do norte. Tudo isso por causa da arrogância do seu coração, e tudo isso para fazer concorrência com a verdadeira religião e verdadeira religião. Então, desde lá, desde a divisão das tribos até aqui, o povo peca. Então existiam vários sacerdotes que não eram da tribo de Levi, não eram descendentes de Levi. Existiam 2 bezerros de ouro que eles dedicavam devoção. Existiam vários santuários e vários altares. Existiam dias de festividades religiosas que eles precisavam observar.
Olha o tempo, meus irmãos. Isso daí foi mais ou menos no ano 900 e pouco antes de Cristo. Desde lá, então o povo não pecou somente quando entrou na terra, na divisão em 900 e pouco antes de Cristo, e aqui nós estamos no ano 730 a 750 antes de Cristo. Então o povo vem pecando e pecando e pecando. Então ele está fazendo justamente um jogo de linguagem. Ao invés de Betel, que é casa de Deus, se tornou Bet-Aven, casa de problema, casa de vaidade, casa de iniquidade. A linguagem de Oséias traz à tona isso, quando ele diz: os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo, olha interessante, o seu aqui é o povo de quem? É o povo de Deus? Não, é o povo do bezerro. Então o povo agora, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. O povo agora não é mais conhecido como povo de Deus. O profeta Oséias está chamando o povo de povo do bezerro, povo do ídolo. O povo que adora o bezerro, o seu povo, o povo desse bezerro de ouro, do ídolo, se lamentará por causa dele. Eles se lamentarão por quê? Por ter caminhado por esse trajeto, por ter feito essas escolhas. Se lamentará por causa dele. E os sacerdotes idólatras tremerão por causa que a sua glória já se foi. Eles vão perceber como aquilo em quem eles estavam encontrando socorro e conforto era vento. Era simplesmente a vaidade do seu próprio coração. Desde antes de atravessar o Jordão, até atravessar o Jordão. Lembra lá, quando eles estão prestes a atravessar o Jordão, Josué faz aquele discurso final de exortação. Vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso no final do discurso. Depois daqui e antes daqui, algumas vezes o povo disse amém. Nós serviremos. Amém. Nós serviremos. Mas não foi isso que aconteceu. Esse serviremos durou muito pouco. Tão logo a vaidade do coração aflorou, o povo pecou. Versículo 6 diz: também o bezerro será levado. Olha, o Senhor quer mostrar aqui como o Deus deles é fraco. O Deus que vocês se confiam. Ele se também sucumbirá. Ele servirá de adorno para o rei que vai tomar vocês. Também o bezerro de ouro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Então Oséias resume toda a situação. Ele diz assim: Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Olha que interessante. Por causa do seu próprio capricho. Aqui ele tá, sem dúvida, ele está remontando ao coração, que é falso, irmãos. Aquilo que o coração devotou, aquilo que o coração ansiou, é o seu capricho. Poderia ser lido assim, porque esse capricho o levou aqui à desobediência. Então poderia ser lido assim: Efraim será desgraçada. Israel será envergonhado por causa da sua desobediência, porque foi o seu capricho que o levou à desobediência. Você tem capricho? O seu capricho lhe leva para onde? O seu capricho resulta em quê? Às vezes quando você está exortando o menino, você fala: esse menino tem um gênio muito ruim, né? O menino do gênio difícil. Você tem que domar esse gênio do menino, porque pode levar ele para um lugar que ele não vai desfrutar da graça e da misericórdia do Senhor. O termo capricho aqui faz justamente referência a essa vontade contrária a Deus, que significa desobediência. Então, eles escolheram servir a deuses da sua própria estatura, fracos. Versículo 8 diz assim: os altos, os santuários de Aven, de Bet-Aven, de Aven, pecado de Israel serão destruídos. E ele está mostrando como isso vai acontecer ao ponto de nascerem matos sobre eles, Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. Então Oséias mostra o rigor da destruição enviada por Deus. E naquele dia eles clamarão, e os montes se dirão, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 13, faz a mesma referência, parece que era um ditado
aqui faz a mesma referência sobre aqueles que não o receberam como Senhor. Lucas 23, 30. Então, aqui, meus irmãos, é evidente que Oséias e o Senhor Jesus não está fazendo referência a uma possibilidade de esconderijo. Então, eles pedirão aos montes, cubram-nos para nos esconder. Não é isso. Aqui, segundo nós vemos a abertura do 6º selo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, a ideia é de que é melhor eles morrerem e não experimentarem a ira de Deus. Essa é a ideia. É melhor que eles nem sequer estejam vivos do que experimentar a ira de Deus. E nós chegamos ao fim. Meus irmãos, as longas descrições feitas pelo Senhor aqui, dos seus juízos, que são muitos, nós passamos rápido, mas todos têm uma conexão. Por exemplo, todas têm uma conexão com aquilo que é desenvolvido em Deuteronômio capítulo 28 até o capítulo 31, em que as maldições que estão proferidas ali são executadas agora. Eu não faço essas ligações para não ficar mais denso, né, mais difícil. Mas todos os juízos são punições, são maldições já proferidas ali desde Deuteronômio capítulo 28. Todas. O Senhor está executando um pacto aqui. Então, isso daqui para os ouvidos dele, imagine aí, Oséias pregando e pregando e pregando e falando a mesma coisa, e chamando o nome da filha, e chamando o nome do filho e do outro filho, e proferindo, e aquilo dali se tornou extremamente enfadonho. Foram 30 anos, talvez até acusando porque ele estava no segundo casamento lá, talvez até acusando porque tinha uma mulher adúltera, que Deus mandou ele fazer isso para servir de ilustração. Então isso foi tremendamente enfadonho. Então todas essas descrições aqui, elas intensificam a importância de tudo que é tratado. Desprezar a Deus não é uma opção para o povo de Deus. Nunca é uma opção. O povo de Deus vive e luta para corresponder ao amor de Deus em devoção radical. Essa é a verdade. E como eu comecei, irmãos, não porque nós tememos o juízo, mas é porque para nós o juízo não faz sentido. Nós temos um novo coração. Nós experimentamos o seu amor. Nós experimentamos as maravilhas e os dons de Cristo. Então não é por temor, mas é porque não faz sentido não escolher a Deus. Não faz sentido não amar a Deus. Faz sentido para você, meu irmão? Não faz sentido não amar a Deus. Não é racional. Não é lúcido. Não é uma escolha sábia não amar a Deus. Mas nós só sabemos isso porque temos um coração que o deseja. Quem não tem um coração que o deseja não vai fazer essa equação, não vai chegar a essa conclusão. É óbvio. Então, se nós quisermos que outros cheguem a essa conclusão, nós temos que usar todos os meios necessários para que isso aconteça. Seja o seu ente querido, seja o seu parente, seja o seu filho. Nós temos que usar tudo que está a nosso dispor. Pega o exemplo de Oséias, a família de Oséias, os casamentos de Oséias, as inúmeras figuras de linguagem que ele usa, tentando inculcar, rasgando o peito, rasgando a cabeça, tentando colocar lá. Em uma medida ele foi bem sucedido, porque cumpriu um propósito do Senhor, mas em outros critérios o povo foi para o juízo. Nós não vivemos por aparência, irmãos. Nós vivemos pelos olhos da fé, não pelos olhos da carne. Nunca é uma opção, mesmo em dor e agonia, nunca é uma opção não escolher o Senhor. Não é uma opção. Nós temos aprendido aqui demasiadamente. Se você fizer uma análise pequena e sóbria, você vai ver o que aconteceu todas as vezes em que você não ouviu Deus na sua história. Vamos orar, né? Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti pelo Teu amor, cuidado e proteção, a Tua provisão que é sobre nós, ó Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Sem o Senhor, nós somos apenas carne que apodrece. Pessoas que vivem um breve período de tempo se regozijando sobre a própria estrada que um dia condenará. Nós precisamos do Senhor, Deus.
Rogamos a Ti, Pai, que por Tua misericórdia e amor, por favor, não nos permita cair nas armadilhas do nosso próprio coração. Não nos permita, ó Deus, buscar os caminhos do nosso capricho. Não nos permita nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, rogamos. Amém.